Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho. Estamos lendo aqui o livro de Jó, capítulo 25, verso 4. Assim, como então pode o ser humano ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Ainda essa semana falamos um pouco sobre essa questão dos amigos de Jó terem as palavras corretas, acertos a respeito de Deus, nota 10 naquilo que fala sobre a santidade de Deus, soberania de Deus e tudo mais, mas uma fala correta aplicada de forma inapropriada no caso de Jó. E a isso a gente já entendeu, pulemos essa parte. Aqui é mais um argumento, agora é um outro, é o Bildade que está falando aqui, e ele chega nessas perguntas retóricas. Assim como pode então é, assim, como então pode o ser humano ser justo diante de Deus? Ele está, como é uma pergunta retórica, ele já tem uma resposta. Não pode. Ele está querendo dizer, se não fosse uma pergunta retórica, ele diria: o ser humano não pode ser justo diante de Deus. Ponto final. Seria uma afirmação. Essa afirmação é o mesmo que essa pergunta retórica. Não dá. Está falando aqui da impossibilidade do homem eh, se justificar, né? E aqui, na época de Jó e de seus amigos, tinha muito, como citei, justiça retributiva como relação para com Deus. E a gente também pode pensar em outras impossibilidades, né? O mérito, né? A meritocracia, como se diz, de achar que pelas coisas que eu pratico, aquilo que é uma religião, né? Que eu sempre digo, uma construção de baixo para cima, né? Não é o pão vivo que desceu do céu, que é um dos apelidos de Jesus, né? Não é o pão vivo que desceu do céu, mas é uma construção, uma tentativa de resolver a problemática do pecado, né? Para os que acreditam, né? Porque a religião ainda é uma busca para os que acreditam que são pecadores e que precisam de um Salvador. Então, esses já estão um passo à frente, porque muita gente não se considera pecador e acha que essa história de pecado é uma invenção para que pessoas sejam manobradas por líderes religiosos e por aí vai. E ele e ela se acham tão evoluídos que essa coisa animalesca de pecado, que não tem nada a ver, porque as pessoas são livres para fazer as suas escolhas e viver a sua própria vida, e se Deus deu as coisas para a gente usufruir, e eles estão fazendo referência principalmente à questão da sexualidade, então tem que ser usado de todas as formas, da maneira como a pessoa se identifica e por aí vai. E nas intensidades e fora, é, é ruim aos ouvidos de muitos o que eu vou dizer, da forma monogâmica, heteronormativa, do jeito como Deus fez o primeiro casal, né? Mas aqui também não vai nenhuma palavra de condenação. Não estou falando isso como quem está treinando um exército de acusadores, de preconceituosos, de gente que odeia, de gente que não inclui os perdidos nas suas orações, de maneira nenhuma. Mas o que eu estou dizendo, voltando aqui, então, justiça retributiva, como tentativa de autojustificação, a religião em si, a meritocracia e talvez muitos pensamentos filosóficos aonde o ser humano se ache
em uma completude e que não precisa de mais nada e de mais ninguém. Mas esta vida independente o ser humano não tem, somente Deus tem. E o ser humano é carente, é caído e precisa de um Salvador. Este é o Evangelho. E quando não se crê nisso, repito, quem acredita que precisa de um Salvador ainda está um passo à frente. Está naquela categoria que o apóstolo Paulo disse assim: estão buscando como quem está tateando no escuro, né? É um passo à frente, já é uma busca, e sei que Deus é receptivo, acolhedor para aqueles que, mesmo buscando em outros lugares, ainda buscam um Salvador. Pois é essa impossibilidade. O ser humano não pode se justificar por, de forma alguma. Davi disse que não dá para remir o irmão, não tem dinheiro que pague essa conta. Não tem como. A outra pergunta é como pode ser puro quem nasce de mulher? Está falando da condição da pecaminosidade humana. Porque, já que citei Davi, citá-lo-ei novamente. Ele disse que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Do que ele está falando? Não está falando mal da mãe. Está falando dessa condição de que se nasce pecador, né? E, e é isso, né? São duas perguntas retóricas. Aí ele já vinha falando, é, vinha falando não, ele fala posteriormente, o verso 5. Ele diz assim: até a lua não tem brilho próprio e as estrelas não são puras aos olhos dele. Olha, gente, a lua não tem brilho próprio e tem gente que explica isso que é em relação ao sol, mas aqui nós estamos falando de Deus, né? Então, a lua que é tão sublime, tão linda, perto de Deus não tem brilho. Os astros ou estrelas, como queiram chamar, que a gente conhece, não são puros diante de Deus. O que significa que tudo fica infinitamente pequeno perto dele. Aí a outra pergunta, outro comentário, não é pergunta, é um comentário, muito menos o será o homem que não passa de um verme. Aqui o Bildade já pega pesado, principalmente para alguém que estava naquela condição que Jó se encontrava. Que o homem não passa de um verme, de um vermezinho. Isso já foi num tom para pesar mesmo em cima do Jó, né? Por quê? Porque Deus valoriza o ser humano e o ser humano em relação a Deus, em parte é verdade. Em relação a Deus, a gente não passa pensando em tamanho, né? Então, se você pega o homem, pega uma ameba, né? Um, 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 uma vida unicelular que já tem as suas complexidades, né? Uma vida unicelular já é complexa. Então, nesse sentido, o ser humano tem muito mais valor. Mas se for pensar neste ser humano em relação a Deus, ele realmente é pequeno. As perguntas dos salmistas é essa: quem é o homem para que Deus o visites? E o filho do homem para que Deus se importe, se preocupe, né? Ah, é isso, amados. E aí, essa pergunta retórica que foi feita para ferir a Jó, encerra nelas próprias verdades, mas que o Evangelho responde, né? O Evangelho reafirma a segunda pergunta, a respeito da pecaminosidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, de fato ele reafirmou, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele reafirma, não há um justo sequer, e ele lança a mão, inclusive, dos salmos
para argumentar isso. Em relação à primeira pergunta, o apóstolo Paulo responde, carta aos Romanos, capítulo 5. Ele diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Deixa eu virar aqui a Bíblia. Portanto, está escrito, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então, a pergunta do Bildade está respondida pelo apóstolo Paulo. O homem pode se justificar? A pergunta dele é séria. É séria. Não, não pode. Como é que o homem é justificado? E Osmari, o que é esse negócio de ser justificado? É ser considerado por Deus, não pelo outro, mas por Deus, ser considerado inocente. É como alguém que foi levado para um tribunal de justiça e diante de um juiz ele é condenável, mas o juiz, ao invés de condená-lo, de puni-lo, o absolve, né? Não sentencia a prisão, nem a morte, nem nada, mas antes o inocenta. Então ele faz uma declaração forense, ele diz, fulano de tal, das acusações A, B, C, D, foi considerado inocente. Todo mundo já viu isso em filmes. Do crime de homicídio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o réu foi considerado inocente. O réu, eu e você, na salvação em Cristo Jesus, o Pai fez exatamente isso. O Osmar, dos crimes, e aí vem uma lista que deve ser grande, foi considerado inocente. Para Deus é como se não tivéssemos um passado terrível e como se não tivéssemos pecado diante dele. Ele declara a nossa inocência e por isso que nós temos paz com ele e temos acesso a ele. Deus te abençoe. Somos justificados. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti pela Tua graça e misericórdia para conosco. Obrigado pela justificação e pela paz e acesso que temos a essa graça mediante a fé. Obrigado, ó Deus, porque essa glória está sobre nós. Nós não produzimos nada disso, mas o Senhor nos alcançou. Oro, Pai, com gratidão, no nome de Jesus. Amém.